É uma alegria estar aqui com vocês. Conheci o trabalho aqui lá no início. A gente conhecia o pastor Neto lá no Ceará. Eu nasci lá em Fortaleza. E então, nem me lembro quantos anos atrás, 10 anos. E depois viemos outra vez, quando estávamos debaixo aqui no mercado, que não existe mais hoje, né? Que agora é o quero-quero. E depois, uma terceira vez, quer dizer, o Lucas me falou que viemos umas 2 vezes ali. A gente tinha me esquecido, não tem nem isso. Ali, né? Me lembrou. Aí depois, uma outra vez, fomos, quando eu estava lá, mais adiante, na saída da cidade, para a ordenação do pastor Adriano. E hoje estamos aqui, pastor Fernando tinha nos convidado. Eu sou filho de missionários, nascido em Fortaleza. O meu pai desceu dos Estados Unidos, alemão, de descendência alemã, aqui eu acho que Pascoal é mais italiano, né? E a minha mãe é holandesa. O meu pai cresceu no noroeste americano, no estado de Washington, e a minha mãe no meio, próximo à cidade de Chicago, em Michigan. E os dois vieram solteiros à Fortaleza. E se conheceram, casaram, e nasci, então, lá em Fortaleza. Depois fui para os Estados Unidos, uma faculdade batista, conheci a minha esposa, Raquel, nos casamos, depois fiz mestrado no Dallas Theological Seminary, lá nos Estados Unidos, e nós descemos ao Brasil em 1980, então estamos há 45 anos aqui servindo ao Senhor. Trabalhamos 25 anos em Fortaleza, em várias igrejas, dirigi o seminário lá em Fortaleza também. E depois Deus nos conduziu numa pesquisa do doutorado, eu fui ver a carência do evangelho genuíno aqui no sul do Brasil. E isso ficou nos levando a grande Porto Alegre há 15 anos, na verdade, 16 anos atrás. E depois passamos um tempo procurando também abrir portas para plantar igrejas na grande Florianópolis. E aí, pensando em aposentar, o meu filho caçula está em Sapiranga, já veio aqui uma vez, pastor Marcos, e ele pediu a gente para trabalhar com ele mais um pouquinho na plantação da igreja lá em Sapiranga. Temos mais ou menos esse tamanho de grupo lá, umas 110, no ano passado 116 pessoas, e nós estamos ali ajudando por um tempinho, até a gente aposentar. Temos 10 netos, 3 aqui e 7 nos Estados Unidos. Então, os 2 filhos e os netos lá ficam falando para a gente voltar antes que a gente fique velho demais e não dá para fazer muita coisa com os netos. Então, a gente está ali voltando anualmente para estar com eles mais em ministério. Então, a alegria de estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias para Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. E nesta manhã queremos pensar um pouquinho sobre a importância de imitar ao Senhor Jesus. Esse texto bem conhecido da palavra de Deus. Iniciando nosso pensar sobre esse texto, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Como vocês veem as pessoas ao seu redor? Como é que nós vemos as pessoas ao nosso redor? Eu cresci lá em Fortaleza, uma cidade, um estado com muitas pessoas carentes.
Eu me lembro, às vezes, quando eu voltei, nós regressamos com missionários em 1980, eu olhando lá no centro aquela multidão de pessoas e pensando, o que eu posso fazer? Às vezes, lá a gente via tanta carência e a gente tinha, eu orava a Deus, que me ajude a Deus a ver as pessoas como o Senhor vê. Como é que você vê as pessoas? Algumas delas são bênção. Algumas delas, talvez, nós não damos muita importância. Talvez algumas pessoas nós achamos problemáticos. Normalmente, todos nós temos um grupinho de pessoas que são um pouco mais problemáticos. Talvez algumas a gente pensa, ou até dizem, família é melhor evitar. Interessante que Deus coloca pessoas em nossa vida por uma razão. E eu já vi o que Deus faz. Eu já vi transformação que eu pensava nunca eu vou ver mudança. Como é que nós vemos as pessoas ao nosso redor? Jesus lidava com muitas pessoas. Como é que Jesus enxergava as pessoas? Em Mateus capítulo 9, encontramos aqui Mateus escrevendo este evangelho para fortalecer a fé dos judeus cristãos. Ele apresenta Cristo como rei, como Messias, o prometido de Israel. Se voltar um pouquinho no contexto, em capítulos 1 e 2, nós temos o nascimento de Jesus narrado aqui por Mateus. Depois, em capítulo 3, nós temos o batismo dele. Capítulo 4, temos o registro da tentação dele. Chegamos em capítulos 5, 6 e 7, temos o primeiro sermão dele, o sermão chamado do Monte. E em capítulos 8 e 9, nós encontramos Mateus mostrando a autoridade de Jesus como rei. E nós queremos refletir um pouquinho nestes dois capítulos e mais alguns textos bíblicos nesta manhã. Chegando no final de capítulo 9, nós encontramos Mateus abrindo uma janela para o coração de Jesus, onde nós podemos ver um pouquinho. Obviamente, isso impactou muito Mateus, e ele registra esse acontecimento. Então, começando aqui, em Mateus capítulo 9, quero ler de versículos 35 a 38. E pedir os que puderem ficar em pé. Vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra. Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar. Nosso eterno Deus e Pai,
Nós temos em nossas mãos a sua palavra, verdadeira, fiel. E nesta manhã, ó Deus, queremos colocar de lado as preocupações, as ansiedades, os afazeres do dia a dia. E queremos fixar nossos pensamentos nesta tua palavra, pedindo teu Espírito trabalhe em nossas vidas. Use o pregador também nesta manhã para a sua glória. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Podeis sentar? Nesta manhã, olhando esse texto, queria pontuar 3 verdades que muito tenho chamado a atenção em minha vida. Como ser imitadores de Cristo. Olhando a vida de Jesus, ao longo dos 4 evangelhos, como nós podemos ser imitadores dele. A primeira coisa, então, nós vamos olhar o verso 36, 7 e 8 nesta manhã. A primeira coisa que me chama a atenção, em verso 36, pelo menos a minha tradução, não sei bem se vocês estão usando nova, Almeida atualizada. Pois é, imagina. Eu estou usando ainda atualizado hoje, mas eu tenho umas outras Bíblias lá em casa. Mas me chama a atenção, em verso 36, Mateus registra e diz, vendo Jesus as multidões. Jesus estava percorrendo as cidades, verso 35, os povoados. Eu tive o privilégio de andar em Israel e ver alguns destes lugares onde Jesus caminhou. Ele estava ensinando, estava pregando, estava curando, estava muito ocupado. Eram muitas pessoas com quem ele lidava. Mas o texto nos diz, obviamente, Mateus ficou impressionado com estas qualidades do Senhor Jesus, diz, vendo ele as multidões. Jesus tinha uma percepção extraordinária das pessoas. Ele não via somente o exterior delas, mas ele via também o coração destas pessoas. E nesta manhã eu queria nos levar a 2 textos. Existem muitos textos. Se você quiser estudar algo que é impressionante, veja toda vez nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em que diz que Jesus viu. E veja o que ele viu. Nós vamos ver apenas 2 exemplos. O pastor Fernando disse que a gente tem que terminar atualmente, né? Voltando aí no nosso contexto, temos um exemplo em versos 14 e 15 do capítulo 8. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Se eu fosse um dos discípulos de Jesus na época, o meu nome é Filipe, mas eu sou um discípulo agora, mas se eu estivesse lá 2.000 anos atrás, imagino eu que eu teria pensado, talvez dito, Jesus, toma cuidado. Tem uma senhora ardendo em febre, o senhor é muito importante, nós não podemos nos arriscar o senhor ficar doente. Então, pelo menos pensar isso eu teria pensado. Jesus entra, vê a sogra de Pedro. Temos até, às vezes, esse costume, não sei aqui, pastor, de pensar, ou sogra para incomodar. Graças a Deus você tem uma sogra maravilhosa, mas às vezes eu já ouvi essa expressão. Então, eles entram ali, a sogra está acamada, ardendo em febre, e o que Jesus faz? E você vai ver isso muitas vezes nos evangelhos. Diz ali, Jesus tomou-a pela toque de Jesus. Quantas vezes nós vamos ver o toque
físico do Senhor Jesus. Tomou-a pela mão e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a seguir. Jesus viu uma pessoa necessitada, parou e resolveu a situação dela. Capítulo 9, versículo 9, temos mais um exemplo do próprio escritor Mateus. Nós lemos aqui, Mateus 9, 9, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Mateus era considerado um traidor. Tive o privilégio de andar em Israel e ver alguns desses locais, mais ou menos, a gente não sabe exatamente. Mas Mateus pegava imposto dos seus conterrâneos, dava uma parte para o Império Romano e provavelmente uma parte ficava no bolso dele. Se eu fosse um discípulo de Jesus na época, entrando na cidade de Jericó, ali está esse homem traidor, o que é que eu teria pensado? Jesus, vamos, com rapidez. Nós não queremos passar tempo aqui com essa pessoa traidora, pessoa que não serve. E o que é que Jesus fez? Ele para ali e ele diz: Mateus, segue. Tem um Mateus aqui também no meio. Segue. Coisa incrível. A pensar que este homem, que era coletor de impostos, trabalha há 45 anos como missionário, procurando ver pessoas que Deus talvez esteja chamando para o campo missionário, para o ministério pastoral. E esse homem, provavelmente, eu não teria dado nada. Eu me lembro de um jovem na nossa igreja, um adolescente, que eu pensava: esse adolescente só me dá trabalho. E hoje esse adolescente está servindo a Deus. Ministério missionário. Lá, tentando a vida em Manaus. Aqui era um homem desprezável, teve que todos os discípulos: vamos, Jesus, vamos, sair daqui. E Jesus viu uma pessoa que seria um discípulo dele, e viu uma pessoa que teria o privilégio de o quê? Escrever um livro da palavra de Deus, narrando a vida de Jesus. Jesus viu o valor dessa pessoa. Jesus viu que este Mateus poderia ser, uma vez que ele entregasse a vida dele a Cristo. Nunca subestime o que Deus pode fazer na sua vida e na vida de outros. Jesus viu o valor das pessoas. Eu vou deixar o resto como trabalho na semana para vocês olharem. Mateus, Marcos, Lucas e João. Veja o que Jesus viu. E eu lhe pergunto hoje: como está a sua visão? O que é que você está vendo? Porque tantas vezes a gente é tão imerso na nossa vida, nos meus planos, nos meus alvos, nos meus sonhos, e a gente não vê o que Deus coloca na nossa frente. Por isso que todo dia, no dia seguinte, por exemplo, amanhã, hoje que vamos começar, eu passei um tempo antes de vir para cá, e eu gosto de sempre olhar para ontem, para ver, porque às vezes alguém que eu achei que era um problema, alguma distração, depois eu olho e perdi uma oportunidade.
Deus me deu e eu não vi. Como está a nossa visão? Se nós desejarmos ser imitadores de Cristo, nós precisamos ver as pessoas como Ele as vê. Passo Fundo está crescendo. Deve ter uns 200 mil, não sei exatamente o tamanho. Mas eu observei ontem e hoje. Você não imagina a quantidade de pessoas. Passei minha vida toda em cidades grandes, e vários milhões de pessoas. Interessante é que nos centros urbanos é que as pessoas se sentem mais solitárias. Eu não duvido que em nossa cidade aqui em Passo Fundo, existem pessoas hoje de manhã que estão pensando: eu não tenho mais razão para viver. Vou tirar a minha vida. Quarta-feira passada, lá em Sapiranga, vamos ter um batismo de umas 10 pessoas, e uma delas deu testemunho para nós. Chegou no momento que ela disse, voltando do trabalho, ela era gerente de uma fábrica, um bom marido, filho, mas ela disse: olha, eu confesso que eu pensei, vou pegar esse carro, eu dirigir, bater, morrer e acabar com a vida. Não tem razão para viver. Precisamos pedir a Deus que nós tenhamos esta visão dele. Uma segunda marca que queria pontuar nesse texto, que muito me chama a atenção, obviamente marcou também a vida de Mateus. Mateus 9:36 diz: vendo ele as multidões, o que é que ele fez? Compadeceu-se delas. Além de termos a visão de Cristo, nós precisamos ter a compaixão de Cristo. Jesus não simplesmente via as pessoas, mas ele se importava com elas. Ele se importava com o que passava em suas vidas. Ele se condoía profundamente com a situação delas. Por quê? Mateus aqui nos diz por quê. O verso continua dizendo: porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus nunca esqueceu disso. Aquelas multidões de pessoas aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Você já esteve num momento de aflição grande na sua vida? Eu já tive muito, especialmente no ano passado, quando tivemos a enchente. Nós moramos na Grande Porto Alegre. Fomos ajudar pessoas afetadas. Chegamos em cidades que tinham lama, a marca de lama, 1,5 metro de altura. Vimos casas totalmente estragadas, vimos pessoas. Me lembro do senhor idoso chorando ali. É uma situação comovente. Já várias pessoas ao longo do nosso ministério têm dito para mim: pastor, eu estou no fim, não consigo ver luz no final do túnel. Mateus registra a compaixão de Jesus. Vejamos 2 exemplos. Depois você pode olhar de novo. Toda vez que a Bíblia fala da compaixão de Jesus, veja como ele agiu. Mateus capítulo 20. Primeiro exemplo da compaixão de Jesus. Mateus 20, verso 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia
para que se calassem. Em outros textos, os próprios discípulos faziam isso. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E o que é que Jesus fez? Então, parando. Temos que parar. A correria de vida urbana, a gente não para. Jesus parou. Chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? E responderam: Senhor, que se nos abra os olhos. E aqui está a nossa palavra em verso 34. Condoído, cheio de compaixão. O que é que Jesus fez? Tocou-lhes novamente os olhos. Imediatamente recuperaram a vista e foram se. Jesus se importa com pessoas necessitadas. E como eu lhe falei, crescendo em Fortaleza e vendo tanta necessidade e carência, sempre tinha que pedir a Deus para me ajudar, até com paixão, pelas pessoas que Ele trazia em meu caminho. Existe mais um exemplo que muito me chama a atenção, Marcos capítulo 5. Veja a ação de Jesus. Eu só uma vez em Fortaleza conheci um senhor que me disse que ele passou uns 3 meses morando no cemitério no centro da cidade de Fortaleza. Cemitério São João Batista. E depois, milagrosamente, chegou a Cristo. Na verdade, todos nós que chegamos a Cristo é mudado. E aqui temos um exemplo de como Jesus agiu. Diz aqui, Marcos 5:1, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com agrilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Veja a situação deste homem, verso 5. Andava sempre de noite, de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Vamos ao verso 18. Depois que Jesus expulsa o espírito demônio deste homem, verso 18, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Uma pessoa solitária, uma pessoa esquecida, mas Jesus teve compaixão. Quantas pessoas solitárias talvez estejam ao nosso redor? Talvez você já sentiu essa solidão. 200.000 pessoas ao teu redor, quem passou? Quantas pessoas esquecidas Jesus viu e teve compaixão destas pessoas. Precisamos cuidar dessas pessoas com a compaixão de Deus. Veja o restante dos evangelhos. Se surpreenda com essa compaixão. E saiba que nós também podemos viver
e sermos imitadores de Jesus? Será que eu estou aproveitando as oportunidades que Deus me dá? Passando, pensando sobre a semana. Deus nos dá muitas oportunidades. Quando eu vejo uma pessoa necessitada, o que é que eu faço? Será que eu estou ocupado demais? Me faz lembrar da história que Jesus contou do bom samaritano em Lucas 10. Tinham religiosos, viram a pessoa carente e passaram de lado, pessoas ocupadas. Será que eu estou ocupado demais? Jesus tinha uma ocupação enorme. Ministério de Deus, mas ele parava, ele via, ele tinha compaixão das pessoas. Se nós desejarmos imitar a Cristo, nós precisamos nos compadecer delas, como fez o Senhor Jesus. Ver as pessoas como Cristo as vê, ter a compaixão pelas pessoas como Cristo demonstrou, e mais uma verdade queria chamar a atenção, voltando para Mateus capítulo 9. Nós também precisamos abraçar o desafio de Cristo. Mateus registra esse cenário, a multidão de pessoas. Mateus diz, olha, Jesus viu, Jesus compadeceu-se, e aí depois Jesus deu o desafio aos seus discípulos. Primeira coisa que ele pede aos discípulos, ele desafia a orar. Verso 38. Ele diz, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus diz aos seus discípulos, dobrem o joelho. Orem com fervor e perseverança. Orem, rogai. Por quê? Jesus aqui dá aos seus discípulos 3 razões para orar. A primeira razão está em verso 37. A seara, na verdade, é grande. Você faz ideia quantas pessoas temos em nosso mundo hoje? Universitários. Mais ou menos 8 bilhões. É muita gente. Não dá nem para a gente captar e imaginar. 8 bilhões de pessoas. Vocês sabem quantas destas pessoas nunca ouviram o evangelho genuíno? Talvez ouviram falar de Cristo, mas nunca ouviram o evangelho genuíno que Cristo pregou. Sabe quantos? Nesses 8 bilhões, provavelmente nunca ouviram. Uma estatística que no meu doutorado, os meus mentores falaram, né? Ninguém sabe exatamente. Só Deus sabe qual é essa. Mas provavelmente, quase metade das pessoas deste mundo nunca ouviram o evangelho verdadeiro, genuíno da Bíblia sobre Jesus. Para você ter uma noção, para me ajudar a entender isso, se eu tivesse o poder de dizer para vocês, a partir de hoje, até o final do ano, toda pessoa com quem você falar de Cristo vai crer no Senhor Jesus. Eu não tenho esse poder. Mas se eu tivesse, o que é que você faria? Toda pessoa com quem você falar de Cristo vai confiar em Cristo. Alguns não iam nem ficar aqui o resto da pregação, gente. Porque a gente tem uma lista de pessoas que a gente quer falar de Cristo. O que aconteceria no Brasil
Poderia alocar o estádio maior que tem aqui, que eu não sei qual é. Eu vi um na entrada ontem, né? Mas eu achei pequeno. E não ia caber. Porque no meio das pessoas aqui em Passo Fundo, existem pessoas que conhecem o Evangelho e vai falando. O Brasil teria de locar todos os estádios para caber a quantidade de pessoas. Mas existem países no mundo que nenhuma pessoa chegaria a Cristo, sabe por quê? Porque não tem nenhum cristão genuíno naquele país, naquela aldeia, naquela região, no mundo. Nenhum. Jesus diz, rogai, porque a seara é grande. Segunda razão que Jesus nos diz que nós devemos orar com perseverança é porque os trabalhadores são poucos. Quantas pessoas, os meus mentores no doutorado me falaram, eles tinham uma estimativa de mais ou menos 500 mil pessoas que saíram dos seus países para levar o evangelho a outros países. Mais ou menos, é difícil saber isso. Agora, tem muita gente que se diz cristão. Se a gente passar nas ruas da cidade, você é cristão? Sim. Muitos também vão ser agnósticos, não vão ter religião nenhuma, alguns ateus. Agora, o que nós precisamos não é apenas cristãos. Nós precisamos, se Jesus aqui estava clamando por imitadores seus. Pessoas que aonde estiverem vão ser imitadores de Cristo, ver as pessoas como ele as vê, ter compaixão das pessoas, abraçar o desafio. É isso que Jesus disse aos seus 12 discípulos. Então, os trabalhadores são poucos. São poucos os que realmente querem imitar, obedecer ao Senhor Jesus. E a terceira razão que Jesus disse que devemos orar, ele falou para os seus discípulos, essa é a razão fantástica. Está em verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus diz, discípulos, a caminhada não vai ser fácil. A caminhada começou com o pastor Neto lá na garagemzinha da casa dele. Ali na Grande Porto Alegre, nós começamos com poucas pessoas. As coisas nem sempre são fáceis, mas Jesus deixa claro: existe um Senhor da seara. Ele diz, rogai, pois aqui, existe um Deus que salva. Pode ser o coração que parece mais duro. Jesus deixou claro, a terceira razão que vocês vão olhar é porque existe um Senhor Salvador. Existe um Deus que está chamando pessoas de toda a raça, povo, tribo e nação. Então, essa terceira razão fantástica, só Cristo salva. Só Cristo envia, só Cristo transforma vidas. Então Jesus diz aos seus 12 discípulos, olha, e eu lhe pergunto, quanto tempo você ora? Quanto tempo nós oramos pelas pessoas perdidas? Quanto tempo nós rogamos ao Senhor da Santo? Esse foi o primeiro desafio que Jesus deu a eles. E o segundo desafio, ele desafiou eles a não somente orar, mas também falar. Capítulo 10, versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos. Verso 5, vou pular aqui. A estes 12, o que é que Jesus fez? Enviou. Peraí, Jesus.
Esses discípulos tinham andado com Jesus quanto tempo? Aqui em Mateus 9. Né? Pouco tempo. Peraí. Tem que ficar aqui na igreja bíblica do mundo 10 anos, fazer o seminário, fazer todo o circular com o pastor Fernando, e tudo isso é importante. Mas interessante, Jesus disse para eles, eles estavam pouco tempo com Jesus, e aí Jesus marcou a vida de Mateus, porque ele viu a multidão. Ele viu as pessoas exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus enviou. Qual foi a mensagem? Quer saber a mensagem? Marcos capítulo 1. Fizeram uma leitura, não sei se vocês estão pregando em Marcos, não sei. Marcos capítulo 1, nós temos as primeiras palavras de Jesus registradas aqui em Marcos. Sabe o que Jesus disse? Verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. E o que ele diz? Arrependei-vos e crede no evangelho, nas boas novas da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Essa foi a mensagem. Arrependei-vos, crente em Cristo. João foi um dos discípulos que andou com Jesus, e nós temos um versículo bem conhecido, o que é que diz? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 14,6. O que Jesus disse aos seus discípulos? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa foi a mensagem de Jesus. Essa foi a mensagem que os discípulos levaram. A vida eterna. Eterna. Para quem crê no Senhor Jesus. Quem se arrepender dos pecados e crê. Vida eterna. Pastor Fernando disse ontem, e tem muitos médicos aqui. Deve ter uma universidade que tem especialização para médicos. Né? Tem paciente. Agora imagine que um médico aqui descobrisse como estender a vida de uma pessoa com 50 anos. Ele pesquisou e conseguiu ver como estender a vida de uma pessoa com 50 anos. Agora, ele, digamos, cobraria R$1 milhão para fazer esse tratamento. 1 milhão. Para dar 50 anos a mais de vida para a pessoa. Eu lhe pergunto, o escritório dele estaria cheio ou vazio? O que você acha? 1 milhão. Estaria cheio. Pessoas fariam de tudo, venderiam tudo. Só não pode vender o cônjuge e os filhos. Né? Eles vão vender tudo. Para aumentar 50 anos a vida. Eles estão procurando loucamente os Estados Unidos, congelam um pouco de gente rica. E Jesus oferece o quê? Vida eterna. Nós temos uma mensagem fantástica. Custou muito mais do que 1 milhão. Cristo morreu, o Filho de Deus morreu naquela cruz. Mas ele oferece a salvação de graça. Esta foi a mensagem que Jesus deu aos seus seguidores. Esse foi o desafio que Jesus deu. Ele disse: olhem,
e falam do Senhor Jesus. Testemunhe o que Jesus fez na sua vida. 1953, eu falei para vocês no início, meu pai desceu, filho de fazendeiro, eram 11, 12 filhos, tirava leite da vaca, tinha uma mão, né? A minha mão era de estudar. E ele desceu ao Brasil. Ele estava no Instituto Bíblico, alguém passou lá e disse, existe um país chamado Brasil que precisa ouvir o Evangelho. E ele disse, eu quero. Então ele passou em algumas igrejas e falou desse desejo. Ele era músico, cantava, ele me ensinou a tocar serrote. Não sei se vocês já viram alguém tocar serrote aqui, trombeta, teclado, sanfona, um monte de instrumentos. E cantar também. Então, ele foi nas igrejas, levantou $80 de sustento por mês. Seria hoje um pouco menos de R$ 500. E pegou o navio e desceu e chegou numa cidadezinha chamada Fortaleza. 300 mil habitantes na época, hoje tem 3 milhões de habitantes. A minha mãe chegou ao Brasil também. Só um minuto, vamos voltar para... Eu ia mostrar aqui. Esse era o cartão do meu pai. Ele tinha um cartão que ele passava para as pessoas nas igrejas. Diz, will you pray? Você está disposto a orar? 60 million souls, 60 milhões de pessoas, and only Christ can change their destiny. Só Cristo para mudar o destino. Eu preciso até ler Eduardo traduzir para mim, que já foi para os Estados Unidos várias vezes, não? Eduardo era no mundo. Aí depois diz, redeeming the time for the days are evil, Efésios 5:16, remendo o tempo, porque os dias são maus. E aí tem a missão e os endereços. E ele foi. Minha mãe foi solteira também. Ela já veio de uma igreja um pouquinho maior, uma igreja bíblica, os dois vieram de igrejas bíblicas, e ela, sendo guria, ela então, a igreja disse, não, $80 não é para você, 120. Então ela teve uma renda de hoje, seriam 600. Os dois se conheceram, também na época não tinha muita opção, né? Às vezes os jovens ficam preocupados, não tem opção para minha igreja, não sei o quê. Olha, não tinha opção para nada, meu Deus. Pegou um que morava 2, 3 mil quilômetros do outro, e aí se encontraram em Fortaleza. Isso é coisa incrível, Deus faz. Pode ficar despreocupado, jovens. Deus tem um tempo todo planeta. Se conheceram, casaram, foram lá no interior, numa cidade chamada Quixeramobim, indígena, e eu nasci, sou natural de Quixeramobim, apesar que nasci em Fortaleza, e lá eles começaram o trabalho missionário deles. Deus trabalhou, deu um desafio para eles, e eles abraçaram o desafio. Vamos ao Brasil. E começou o trabalho lá na Grande Fortaleza, num bairro chamado Parque Sara, aqui. Eu era criança. Não sei se eu estou ali, mas eu tinha poucos anos. E aí entramos nessa casa, começamos o trabalho, e uns anos atrás, chegamos a 50 anos. E eu estava lá com o papai na igreja, uma igreja grande, bíblica, com 100, 300 pessoas ou mais. Eles vão fazer um novo auditório. Aqui também está precisando de um novo auditório, viu? Vocês, vamos orar, né? Nos sacrificar para Deus abençoar nossa igreja aqui também. E eu falando com meu pai, ali no lado direito, na frente, eu disse, pai, o senhor imaginou o que Deus iria fazer 50 anos atrás? Tinha nada. Eu me lembro a gente orando que Deus trouxesse homens. Eram só crianças que vinham, depois algumas senhoras. Interessante. Ele disse, não, meu filho, eu nunca imaginei o que é que Deus
poderia fazer. E aí eu me pergunto, qual desafio Deus tem na sua vida? Qual desafio? Meu pai era filho de fazendeiro. Levou 5 anos para fazer 4 anos de estudo. Mas era um homem que perseverava, tinha um caráter de um homem de Deus. Não era um homem bonito, com tantas habilidades, mas um homem que se colocou nas mãos de Deus. Qual desafio Deus tem para você? É importante sentar na cadeira, né? Mas Deus não nos salvou simplesmente para ficar na cadeira. Deus tem algo que Ele está fazendo nessa cidade. Eu vejo ao longo desses 10 anos, eu tenho visto o que Deus está fazendo. E Ele quer usar cada um de nós que conhecemos a Cristo. Qual é o desafio que Deus tem para você? Se você tiver dúvidas, fale com o pastor Fernando, pastor Adriano, e eles vão te colocando no ministério. Eles vão te colocando numa coisa e outra. Eles vão me ajudando a ver o que Deus tem para você. Mas Deus nos salva e nos dá o privilégio de servir. Nós somos imitadores de Cristo quando nós abraçamos o desafio que Ele nos dá. Quando nós dizemos, Senhor, aqui está a minha vida, o Senhor me conhece, faça, ó Deus, a sua vontade em minha vida. Me ajude a abrir mão dos meus alvos, meus planos, minha vontade, e abraçar o desafio que o Senhor tem para mim. É isso que aconteceu na minha vida. Eu saí do Ceará, fui para os Estados Unidos, o meu alvo era ter o meu PhD em História e ensinar História na faculdade. Esse aí na Batista, lá onde eu estudei. Mas Deus tinha uma história muito mais importante para mim. Mas eu tinha que abrir mão e dizer, ó Deus, eu estou pronto a fazer o que o Senhor quer. Então ele tinha uma história de Cristo para mim falar. Aqui de volta ao Brasil. E ele tem um desafio para você. E muitas vezes nós ficamos tão apegados em nosso mundo, nossos planos e sonhos, talvez sejam os de Deus. Mas coloque, como Jesus disse, o que é que Jesus disse? Não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então nós precisamos dizer aqui, estão os meus planos, eu não vou segurar assim não, eu vou aqui. E aqui está, minha vida, planos, alvos, desejos. Se a nossa cidade vai ouvir falar de Cristo, você tem vizinhos que precisam ouvir de Cristo. Você tem pessoas no seu trabalho que precisam ouvir de Cristo. Você tem pessoas na sua escola, os que ainda estão estudando, precisam ouvir de Cristo. Abrace esse desafio. Se a nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso mundo vai ouvir falar de Cristo, nós precisamos ser imitadores de Cristo, tendo a sua visão, a sua compaixão e abraçando o seu desenvolvimento. E essa é a nossa oração. E cada um de vocês faça, né? Quero chamar minha esposa aqui à frente, queremos cantar uma música. Pense nesse amor incrível do nosso Deus. É tão imenso o amor de Deus.
Sublime amor, o amor de Deus, oh maravilha, sem par. Por esse amor eternamente a Ele iremos louvar. Senti então o mar se transformar e em papel o céu também, e a pena agiu deslizar, dizendo que esse amor contém. Daria fim ao grande mar, a esse amor descrever. Não se acharia mais lugar no céu afeito conter. Sublime amor, o amor de Deus, oh maravilha, sem par. Por esse amor eternamente a Ele iremos louvar. Por esse amor eternamente a Ele iremos louvar. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nunca iremos compreender tão amor, tão infinito. Senhor Jesus, na sua vida na cruz, o orgulho é profundo. Mas te agradeço, ó Deus, que a tua graça nos alcançou. Nos tirou do lamaçal do pecado antigo. Nos colocou na rocha do Senhor Jesus. Nós arrependemos dos pecados e queremos de coração do Senhor. O Senhor nos tira vida. Ó Deus, ajude-nos a nunca esquecer o preço que foi. Ajude-nos, ó Deus, a termos a sua visão, a sua compaixão, abraçarmos o seu desafio para a nossa vida. Nós desejamos ser imitadores do Senhor Jesus. Queremos ser como Mateus, que ficou maravilhado com a tua graça salvadora, poderosa da vida. E assim nós também queremos viver cada dia, aproveitando as oportunidades que o Senhor nos dá em nossa casa, nos cônjuges, filhos, família, vizinhos, trabalho, onde o Senhor nos envia. Nós vamos ser imitadores do Senhor Jesus. É isso que nós a ti oramos em nome de Jesus. Amém.